Amém. Vamos agora à palavra do Senhor, amados. Eu tenho uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Te convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 23. Eu quero meditar nesse texto e em mais 2 outros versículos. Mas agora eu queria ler esse texto com vocês, depois desse período tão abençoado de louvor, de adoração. E hoje o que eu tenho para falar ao teu coração é sobre louvor e adoração, mas principalmente sobre o louvor e o adorador. O título da minha mensagem é A Unção do Louvor, a Unção do Adorador. Então vamos ler esse texto. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 23. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Quero orar com você. Pai amado, bendito seja o teu nome. Abençoe-nos agora e derrame do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Ensina-nos, mostra o que o Senhor tem para todos nós e ajuda-nos a te louvar e ajuda-nos a sermos adoradores, que te alegre, que te exalte, que te engrandeça para sempre. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre todos nós e que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é fantástico, porque mostra aqui uma atitude de Davi, uma atitude tão simples quanto, quem sabe, a atitude de você, mãe, de você, pai, de você, irmão, que muitas vezes vê um jovem, um adolescente, pegando o seu violão e ali dedilhando nas cordas e de repente adorando a Deus. Um ato tão corriqueiro que num primeiro momento parece ser apenas mais uma canção, mas aqui nesse texto mostra que esse ato, quando ele é feito com um coração inteiro a Deus, nós não só adoramos a Deus, mas nós nos tornamos adoradores. E algo sobrenatural acontece. O que acontece? Vou ler novamente esse texto. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Que espírito era esse? Um espírito bom? Um espírito ruim? Vamos ler agora o versículo 14, um pouco acima, que diz e descreve que tipo de espírito é esse. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aqui no versículo 14 do capítulo 16, já está dizendo que o Espírito do Senhor, presta bastante atenção, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E um espírito maligno, segundo a permissão de Deus, atormentava Saul. Então o texto está dizendo que esse espírito maligno que atormentava Saul era o espírito que vinha e o incomodava, vinha e se manifestava sobre ele. E aqui no versículo 23 fala e continua dizendo sobre ele: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul,
Aqui já dá uma ideia de que esse espírito já estava se apoderando de Saul. O Espírito Santo de Deus? Não, não. O Espírito Santo de Deus tinha se retirado de Saul. Agora era esse espírito maligno que Deus tinha permitido, porque, se você não sabe, o diabo só pode agir pelo consentimento de Deus. O diabo não faz nada sem antes Deus permitir. Agora, por que muitas vezes Deus permite? Essa é uma incógnita. E por que muitas vezes o Espírito Santo se afasta de alguns? Talvez você que conhece um pouco da história bíblica fique perplexo, porque Saul foi ungido por Deus. E quando ele foi ungido para ser rei pelo profeta Samuel, ele profetizou com os profetas. Em outras palavras, ele teve experiências com Deus. Saul é o grande exemplo de alguém que começa muito bem e termina muito mal. E quando lemos assim um texto aleatório, e se de repente não houver uma explicação correta do texto pelo contexto, as ideias podem ser criadas e novas ideias podem ser formadas que fujam do texto. Por isso que há uma máxima, quando estudamos a Bíblia, que dizemos que um texto fora de contexto só serve de pretexto. Então eu vou dar uma síntese da vida de Saul e da vida de Davi, porque hoje eu vou tratar sobre esses dois personagens, que começaram muito bem e apenas um deles terminou muito bem. Os dois adoravam, os dois eram adoradores, mas em um dado momento Saul deixa de fazer isso. E aqui o texto diz que esse espírito maligno se apoderava de Saul. Então, quando Davi notava que o rei Saul estava possesso por um espírito maligno, o que ele fazia? O que podemos fazer contra um espírito maligno? O que um ser humano pode fazer contra um demônio? Davi aqui tinha descoberto, pela sua experiência com Deus, que quando ele pegava a sua harpa, quando ele pegava o seu instrumento de música e começava a tocar e começava a cantar, aquele espírito maligno ia embora, não suportava. Por causa da letra, por causa da música, por causa do adorador? Sim, por causa que agora ele estava invocando a presença de Deus. Davi estava adorando a Deus, e o ato de adorarmos a Deus é de nos rendermos a Deus, é de invocarmos a Deus, e é de dizermos: Senhor, venha sobre a nossa vida. E quando Deus entra, e Deus é a luz, é o Pai das luzes, não tem demônio que resista à presença de Deus. E Davi aqui então, ao tocar, ao louvar, ao engrandecer a Deus, ao adorar, a Bíblia diz: então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Por quê? Porque nesse espaço onde Deus é invocado, não tem lugar para demônio algum. Invoque a Deus agora, aonde você está. Adore-o, louve-o, engrandeça o nome dele. Diga: Senhor, venha sobre a minha vida. Senhor, venha sobre o meu lar. Senhor, eu te convido a entrar na minha casa. Com certeza, todos os demônios baterão em retirada. E o texto, então, voltando aqui ao rei Saul e a Davi, porque de fato Saul, ele interrompeu esse ciclo de bênção. Porque Saul, de repente, perdeu o Espírito Santo de Deus, que outrora habitava ao lado dele, com ele, dentro dele. Agora o Espírito Santo de Deus, diz o texto, retira-se dele, sai dele. Lá no capítulo 15, no versículo 23, demonstra o grande momento em que o profeta Samuel fala para ele e diz para ele os motivos pelo qual ele estava entristecendo a Deus. Eu quero ler com você. Diz assim, 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia
é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Dando uma síntese, uma breve síntese desse grande homem, que um dia começou muito bem, que terminou muito mal. A Bíblia fala que o povo de Israel queria um rei, e então Deus acaba permitindo com que o povo nomeasse um rei. E Deus escolhe uma pessoa importante que o temia, que o adorava. E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel vai até Saul e o unge como rei. E o ato da unção era um ato não só ritualístico, mas era um ato também de uma autoridade espiritual na vida daquele que recebia a unção. E aqui então o rei Saul ele foi ungido como rei e recebe nessa unção uma presença poderosa do Espírito Santo, porque o reinado era um presente de Deus, era um dom de Deus a um ser humano. Deus tinha dito para o povo de Israel: eu quero ser o único rei de vocês, não sejam como as outras nações. Mas o povo pediu para Deus: Deus, queremos um rei como tem as outras nações. Então Deus permitiu com que isso acontecesse, mas isso não era da vontade de Deus. O governo do povo de Israel era um governo teocrático, onde apenas Deus seria o grande rei deles, mas eles preferiram ter também um rei como as outras nações tinham reis. Deus, consentindo com isso, Deus então escolhe um homem, e é Saul esse homem. Mas Saul, que retrata um pouco também a nossa vida, muitas vezes, assim como nós, quando somos abençoados por Deus, quando somos presenteados por Deus, vamos nos esquecendo de Deus. E Saul aconteceu isso. Ele deixou com que a soberba, ele deixou com que a arrogância dominasse a sua vida. E ele então começou a agir contrariamente à palavra do Senhor. No primeiro momento ele agradava a Deus, ele cumpria com toda a vontade de Deus. Mas depois ele se sentiu melhor do que ele era. Ele se sentiu maior do que ele era. E foi então vivendo agora uma vida segundo a sua própria existência. Foi vivendo uma vida onde o Deus dele não era mais o Deus de Israel, não era mais Jeová, não era mais o Adonai, e sim ele próprio. Sabia que todos nós temos que tomar cuidado com um ídolo invisível chamado eu? Todos nós. E Saul não tomou cuidado e por essa razão começou a viver segundo agora a vontade dele. E começou por várias vezes a negar a palavra de Deus, a contrariar a vontade de Deus, ao ponto que o profeta Samuel o repreendeu várias vezes, mas ele foi irredutível, foi soberbo, e aí chega o dia então que Deus diz para ele, e Deus deixa claro que ele estava sendo rebelde, que ele estava sendo arrogante. E Deus ainda compara que a rebeldia ela é igual à feitiçaria e a arrogância é igual ao mal da idolatria. Ou seja, tanto a soberba quanto a rebeldia acontece quando negamos a palavra de Deus e agimos como se a palavra de Deus não fosse a palavra de Deus. Agimos segundo os nossos critérios e segundo os nossos valores. E foi esse momento que veio então Samuel e diz: eu vou levantar um novo rei. E de fato Deus levanta, que é o rei Saul, que é o rei Davi, que é essa pessoa que eu acabo de citar, que dedilhava. Quando Deus vai à casa de Jessé e ali nomeia um outro homem, esse homem ainda nem era um homem plenamente estabelecido, era um garoto, um jovem. E Deus fala: eu achei alguém especial. E aí Deus unge o rei Davi. E agora o rei Davi começa então a ter êxitos e destrói Golias, e de repente o próprio Saul chama ele para ser o escudeiro, chama ele para ser aquele que carregava as armas. Mas agora o rei Saul, já rebelde, já distante de Deus,
já distante de tudo que era de Deus, o Espírito Santo de Deus o deixa. E agora o Espírito Santo de Deus o deixando, veio quem? Um espírito maligno. E agora aquele espírito maligno o atormentava. Mas o que Davi tinha a ver com isso? Ele era simplesmente um escudeiro. Ele era simplesmente aquele soldado do lado do rei. Mas ele não era simplesmente isso. Ele era muito mais do que isso. Ele era um adorador. E ele era alguém que louvava a Deus. E foi isso que o rei Davi fez. O rei Davi, antes de se tornar rei aqui, como um simples soldado, um simples escudeiro, pega então e vendo o seu rei possesso por um demônio, começa a tocar e começa a invocar a presença do Senhor. E quando ele fazia isso, aquele espírito maligno ia embora. Mas o mais dramático é isso, que a história do rei Saul demonstra que mesmo que Davi tocava, mesmo que Davi invocava a presença de Deus, aquele espírito maligno deixava Saul, Saul se sentia aliviado, mas Saul tinha um problema dentro dele, porque quando Davi ia fazer as suas tarefas, Saul voltava a negar a palavra de Deus, Saul voltava a se distanciar de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, eu quero pintar aqui três cenários, porque nesse paralelo a gente tem muito a aprender com Deus, temos muito a aprender com esse hábito e com essa prática, que é a prática do louvor e a prática da adoração, sendo um adorador. O primeiro cenário é esse, é o cenário da pessoa de Saul, de uma pessoa que se rebela contra Deus, que adora Deus, que invoca Deus, mas que depois, quando Deus pede algo e ele não quer, ele não faz. Em outras palavras, ele vivia seguindo a Deus quando era conveniente. E dessa forma ele entristeceu a Deus, e dessa forma ele desprezou a pessoa de Deus. E não era para ser assim na vida dele. Se ele continuasse nutrindo, ao invés da rebeldia, a obediência, ao invés da arrogância, a humildade. Se de fato Saul continuasse a realizar isso, ele jamais teria perdido o principal da vida dele, que não era o reinado, não era a coroa, não era a monarquia de Israel, mas era o próprio Espírito do Senhor. Como de fato Saul escolheu erradamente, ele perdeu o principal da sua vida. O segundo cenário que eu quero falar agora é o cenário de Davi tocando para Saul. O segundo cenário é dessa combinação. Que combinação, pastor? Entre o louvor, que atinge ambos, mas um adorador, que se mantém na presença de Deus, enquanto esse outro ex-adorador é abençoado, mas ele nem sempre vai ser abençoado o tempo todo. Eu quero pincelar um pouco esse segundo cenário. Por que eu quero falar sobre esse segundo cenário? Possivelmente você já ouviu a expressão quem canta, males espanta. E nós sabemos que a música ela é terapêutica. A música ela tem um poder de fato extraordinário na vida do ser humano. A música ela é algo que consola as nossas emoções e muitas vezes até cura as nossas emoções. Mas o louvor é uma dimensão diferente. O louvor tem uma característica muito diferente. O louvor, ele é mais poderoso do que a música, porque a música atinge as emoções, atinge os sentimentos, mas o louvor atinge o espírito, atinge o mundo espiritual. E por isso o louvor é mais poderoso. Mas tem uma terceira coisa, que além do louvor é o adorador. O adorador é mais extraordinário e mais poderoso do que o próprio louvor. O adorador atinge e liberta os oprimidos
liberta os cativos e expulsa os demônios da sua vida e da vida daqueles que estão ao seu redor. Nesse segundo cenário, eu quero mostrar que agora Saul, já sendo rejeitado por Deus, guarde essa ideia, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado porque ele desprezava a palavra do Senhor, ele desconsiderava Deus, então Deus também se retirou dele. Mas mesmo Deus tendo se retirado dele, a misericórdia de Deus era tão poderosa que mesmo agora ele possesso por um espírito que o atormentava, na hora que ele ouviu o louvor, aquele espírito que o atormentava não podia fazer nada contra ele. E a Bíblia diz, e é categórico o texto que lemos, o primeiro texto, falando que ele sentia alívio e o espírito maligno deixava. Olha que interessante. Por que eu estou falando desse segundo cenário? Porque talvez você que já cantou hinos, que já louvou a Deus, possivelmente você já sentiu algo extraordinário na sua vida. Você já sentiu a presença dele. Quem sabe um alívio, quem sabe algo diferente, ou quem sabe até uma libertação. Mas eu quero te dizer que isso que aconteceu na sua vida pode ser algo muito maior. Se você não simplesmente se tornar alguém que louva a Deus, mas se você se tornar um adorador. Porque Saul, presta bastante atenção nisso, ele era um adorador que louvava, mas ele começou a se rebelar contra Deus, ele começou a ser soberbo contra Deus, ele começou a praticar as suas rebeldias, ele deixou de ser alguém que obedecia, ele começou a ser arrogante, ele deixou de ser humilde. E dessa forma ele convidou Deus a ir embora da vida dele. Mas mesmo agora, aonde o Espírito Santo se retira dele, sai dele, porque a Bíblia diz que nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo com os nossos pecados. E agora, mesmo assim, mesmo do lado dele agora tendo um outro espírito que atormentava, quando vinha um homem de Deus cantar, tocar e adorar, a presença de Deus era invadida naquele ambiente. Por isso que o título da minha mensagem é a unção do louvor, é a unção do adorador. Aquilo que repousa sobre nós transborda. Agora a unção que estava sobre Davi, não simplesmente a unção do louvor, mas a unção desse adorador. E quando eu me refiro a isso, eu quero dizer o seguinte, que sobre o adorador está o Espírito Santo de Deus. Sobre o adorador, o Espírito Santo de Deus está nele, com ele e usando ele como um instrumento. E é por isso que um adorador louva, e esse adorador que louva invoca a presença de Deus. E essa presença de Deus é uma luz poderosa onde todos os demônios batem em retirada, até mesmo da vida de uma pessoa que escolheu viver errado. Talvez você tenha sido abençoado por tantas pessoas que estão ao seu redor, e isso já é maravilhoso, é a graça de Deus te atingindo. Mas Deus nessa noite deseja algo além para você. Deus deseja com que você não seja simplesmente abençoado, mas Deus deseja te abençoar poderosamente e copiosamente, derramando o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e te transformando como um adorador, como uma adoradora. Dessa forma, demônio nenhum jamais poderá contra a tua vida. Por quê? Porque quando Deus age, ninguém detém. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma alma, e essa alma se rende em humildade, em obediência, que é o oposto do que Saul fez, porque assim como a arrogância, assim como a rebeldia nega a palavra de Deus, o obediente e humilde quer a palavra de Deus. E por essa razão, eu quero agora então falar que não seja uma pessoa
apenas na sua vida onde as bênçãos te atingem. Seja uma pessoa onde a bênção de Deus mora em você, onde o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de você. E você pode ser liberto de qualquer demônio e de qualquer história. Saul, tolo Saul, rejeitou as oportunidades de Deus, mas eu tenho certeza que hoje Deus me coloca diante de você, para que você volte ao Senhor. A palavra de Deus diz que se nós ouvíssemos a voz do Espírito Santo, para que nós não fôssemos duros de coração. Quebrante o seu coração agora. Se você se encontra fraco, peça, Deus me ajude. E eu tenho certeza que aonde você estiver, o Senhor te ajudará, porque essa é a vontade de Deus. O Senhor diz que nós, sendo homens e mulheres maus, sabemos tratar bem os nossos filhos, quanto mais, quando pedíssemos ao Pai o Espírito Santo, Ele daria a todo aquele que pedisse. Creia que Deus nessa noite pode te dar de forma tremenda e poderosa o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer ser derramado sobre nós de forma sem limite, porque o que importa para a nossa vida é termos o Espírito Santo de Deus. Então, não seja como alguém que somente é abençoado pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pela missionária, pelo obreiro. Seja alguém que a bênção de Deus vive em você. Foi por isso que Deus, quando separa Abraão, diz: "Sê tu uma bênção, Abraão", porque todos nós podemos ser abençoadores de muitas vidas. E nesse segundo cenário, não seja uma pessoa apenas aonde a bênção de Deus vem sobre você em momentos esporádicos. Seja alguém como Davi. Seja alguém como Davi que diz: eu quero ser um adorador que louva, e não apenas um ex-adorador que louva. Porque possivelmente você já deve ter tido essa experiência. E essa experiência é a misericórdia de Deus nos atingindo. Ora sendo instrumentos de Deus e ora estando à margem de Deus, estando distante de Deus. Deus nos ama e Ele sempre vai tentar nos buscar. Então, olha como o louvor ele é poderoso, como o louvor ele é libertador, como o louvor ele é extraordinário. A música ela é terapêutica e atinge as nossas emoções, pode até sarar algumas feridas da sua alma, mas o louvor é mais poderoso. Ele atinge o mundo espiritual, ele atinge o nosso espírito. E o adorador? O adorador é extraordinário. Ele liberta os oprimidos, ele expulsa os demônios e destrói as cadeias. Por quê? Porque extravasa dele essa unção, e essa unção atinge aqueles que precisam de libertação. Então, nesse segundo cenário, aonde você está? Você é um adorador que louva ou é um ex-adorador que agora é agraciado? Nessa noite Deus te chama a ser como Davi. E agora eu quero falar do meu terceiro cenário. Qual é o terceiro cenário? O terceiro cenário é esse cenário maravilhoso, de alguém que deseja Deus, de alguém que anseia por Deus, de alguém que clama a Deus, de alguém que começa bem, se mantém bem e continua bem, porque ele não perdeu o maior tesouro da sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. É o rei Davi, ou aqui o jovem Davi. Esse mancebo, que mesmo sendo ungido um dia pelo profeta Samuel e vindo de uma família simples, porque ele era um simples pastor de ovelha, ele não deixou com que a soberba dominasse a vida dele. Ele se manteve cultivando a intimidade com Deus, daquela mesma forma singela e modesta pela qual um dia ele tinha aprendido. A vida dele é bem emblemática. Nós não sabemos, mas a gente sabe que dos filhos ele era o rejeitado. Alguns estudiosos vão dizer que ele era filho de uma concubina, e ele já não era tão querido pelo pai, então ele fazia os trabalhos piores. E quando o profeta Samuel vai naquela casa, na casa de Jessé, e consulta a Deus em todos os filhos inclusive da elite do exército de Israel,
profeta diz: não é nenhum desses filhos, você não tem mais nenhum filho? E aí então Jessé diz: eu tenho, Davi que está lá no campo. Ora, você que é pai, você se esqueceria de um filho seu? Possivelmente ele era o filho rejeitado. Não sabemos o porquê, não entendemos o porquê, mas ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu desde cedo a fazer de Deus o seu tudo e de adorar a Deus em meio a tudo que viesse na vida dele. Davi é esse homem que aprende a amar a Deus, é esse homem que aprende desde cedo, como garoto, a louvar a Deus, sendo rejeitado pelo pai, sendo desconsiderado pela família, em momentos ruins e também nos momentos bons, ele não se deixava ensoberbecer, porque agora vem então o profeta Samuel e o unge e diz: você será o novo rei de Israel. E ele não se ensoberbece. A história dele vai sendo marcada de acontecimentos espirituosos extraordinários. Em nenhum momento ele se sente maior do que era, mas em todo momento ele adora a Deus. E agora o destino divino o colocou junto a Saul. E agora ele viu o seu próprio rei, que um dia tinha sido ungido, possesso de um espírito maligno, perturbador. E o que ele fazia? Ele fazia aquilo que ele sabia fazer muito bem, que era invocar a presença de Deus. Aquela presença que habitava dentro dele, aquela presença que extravasava sobre tudo e todos. E nesse momento ele então, tocando o seu instrumento, a sua harpa, a presença de Deus vinha sobre ele e vinha sobre aquele ambiente. E essa presença e essa unção do louvor contagiava ali a tenda real de Saul. E aquele maligno, aquele ser maligno batia em retirada, porque onde invocamos a presença do Senhor, os demônios não suportam e não ficam, porque não há espaço para a escuridão. E Davi fazia isso, e Davi realizava isso, e Davi assim ajudava o seu rei e não se ensoberbecia. A história de Davi é uma história muito linda, marcada de êxitos e de perseguições e de invejas do próprio Saul, e ele se torna rei de Judá, rei de Israel, e ele se mantém nesse caminho até a sua morte. Como homem ele foi pecador, cometeu seus pecados, mas ele conservou durante toda a sua vida o quê? Essa riqueza de ser um adorador e de ser alguém que louvava a Deus. E isso que ele fazia de forma simples, cuidando do seu rebanho, e fazia na sua casa, ele começou a fazer então na tenda de Saul, no exército agora de Israel, e ele continuou fazendo quando se tornou rei. Por quê? O que mais importava para ele não era o título dele, nem os presentes dele, mas era o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu isso por nada, nem por ninguém, mesmo nas lutas, mesmo nas privações, ele manteve-se adorando a Deus, porque Deus era o seu tesouro, era o seu alento, era o seu tudo. E hoje, nesse terceiro cenário agora, eu quero falar um pouco sobre Davi, eu quero falar sobre esse adorador que adora o tempo todo. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eu queria te ensinar hoje. De toda a criação de Deus, de toda, absolutamente de toda a criação de Deus, Deus resolveu e escolheu habitar, dar parte dele apenas para duas coisas na criação. De toda a criação espiritual e física, de todo o universo, Deus resolveu compartilhar parte dele com apenas duas coisas. Uma coisa viva e uma coisa que não é viva, mas ela é física. Ela não é viva animada, mas ela é viva espiritualmente. Qual é essa primeira coisa? Essa primeira coisa, você está olhando para ela, eu estou olhando para ela, você pode olhar aí do seu lado, é a sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais, é o ser humano, é você. Em você, em mim, temos e possuímos o imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus sopra nele a alma, Deus dá parte da divindade, dá no homem, e nos faz sermos a imagem
e a semelhança de Deus. De toda a criação, de todos os seres vivos do planeta e do universo, apenas o ser humano tem a imagem e a semelhança de Deus. E é por isso que a história da Bíblia é uma história muito linda. É a história de um homem que peca contra Deus e que se distancia de Deus, e agora Deus indo atrás desse homem, tentando atraí-lo de novo a ele, para que ele possa voltar àquilo que um dia Deus tinha planejado. Então, você nunca subestime ninguém, porque cada alma, cada pessoa, cada ser vivo, indiferente do que ele esteja fazendo, ele possui a imagem e a semelhança de Deus. Mas essa imagem, ela foi desfigurada pelo quê, pastor? Pelo pecado. É como um espelho que foi borrado, um espelho que foi quebrado. Mesmo que temos a imagem e a semelhança, ela foi desfigurada, ela foi alterada por causa do pecado. Então a primeira coisa que possui parte de Deus na criação é você, sou eu, somos nós. Nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, nem os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos, nada possui a imagem e a semelhança de Deus. São seres santos, divinos, com propósito especial, mas eles não possuem. E a segunda coisa, pastor, qual é? Qual é essa segunda coisa do universo que Deus resolveu habitar? Ah, querido, isso é extraordinário. É isso daqui. É a Bíblia Sagrada. É a Palavra de Deus. É um livro como um outro livro qualquer, é um livro físico, inanimado, mas aqui há o hálito, o sopro, o pneuma de Deus. A Bíblia foi escrita pelo próprio Espírito Santo, usando homens santos, segundo a vontade de Deus, mas ela é o livro escrito e dado por Deus a nós, e nesse livro existe o que? A unção do Espírito Santo de Deus. Mas para que a gente realmente entenda tudo isso, a gente precisa crer nele, crer nela, confiar nela e saber que essa palavra pode realmente transformar a nossa vida. Por isso que quando esse livro atinge o ser humano, há um encontro e há uma explosão do quê? De uma vida espirituosa poderosa. Por isso que nós não cantamos apenas, nós louvamos, porque resgatamos aquilo pelo qual um dia Deus deixou para nós lá no Éden. E por isso que quando nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus, aquela imagem e aquela semelhança de Deus que tinha sido desfigurada e alterada pelo pecado, agora Deus nos liberta do pecado e nos dá uma nova vida, e é por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Você começa a desfrutar de uma nova vida e as coisas velhas ficam para trás e Deus reconstrói e faz tudo novo para a glória do nome dele. E assim, querido, por isso que nesse livro contém o hálito de Deus. Em você está a imagem e a semelhança de Deus. E por isso que quando nós cremos e confiamos, há uma explosão. E como nós fazemos para manter, pastor, vivendo essa dimensão espiritual? Basta continuarmos obedecendo, se humilhando a Deus e não negando a palavra de Deus. Nesse terceiro cenário eu vejo a vida de Davi como um homem que aprendeu e descobriu em Deus que ele precisava buscar experiências espirituais e ele desenvolveu. E eu gostaria de dizer para você que acompanha hoje aqui conosco, clame a Deus, se humilhe a Deus, invoque a Deus. Se você tem tido dúvidas sobre isso, coloque tudo isso na pauta de Deus numa oração, porque nós seres humanos vivemos desgarrados, mas é por isso que Deus levanta o seu povo, Deus levanta a sua igreja para que proclamemos que a resposta da sua vida chama-se Jesus Cristo Senhor. E eu sei que hoje você foi muito abençoado. Talvez você sentiu alívio que nem Saul.
Talvez espíritos ruins saíram da sua vida agora, enquanto você louvava, enquanto você ouve essa palavra, enquanto prego, o seu coração vai sendo tocado, e essa unção que extravasa da minha vida vai te tocando, e Deus vai trabalhando na sua vida, não tenho dúvida disso, porque essa virtude não é minha, essa virtude é do Senhor na tua vida, para alcançar o teu coração. Assim como Davi foi um instrumento de Deus, o povo de Deus é um instrumento quando ora, é um instrumento quando canta, é um instrumento quando ensina, porque quando ensinamos os caminhos de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que começa a trabalhar sobre as nossas vidas. Por isso que a única coisa que precisamos fazer é crer nele, é realmente se lançar e confiar em Deus, saber que Deus vai nos ajudar. E Davi, esse garoto que um dia teve experiências com Deus, ele ansiava crescer nas experiências, ele ansiava desejar essa graça e esse poder de Deus o tempo todo, porque ele amava sentir a presença de Deus. Querido irmão, eu sei que virou um clichê, muitas vezes quando falamos do poder, quando falamos da unção, mas ela é real. Jesus Cristo, quando ele ressuscita e ele se revela aos seus apóstolos, a Bíblia diz que ele sopra sobre os apóstolos, ele diz para os apóstolos: recebam o Espírito Santo. Querido irmão, se você me perguntar, pastor, me explica isso, eu não consigo te explicar, mas eu sei de uma coisa: o próprio Jesus Cristo, ele quer soprar, ele quer derramar o Espírito Santo de Deus sobre você, não apenas para expulsar um demônio, não simplesmente para te dar um alívio, mas para que você seja marcado, seja abençoado, aonde receba o Espírito Santo de Deus na tua vida e ele passe a viver dentro de você. Eu me lembro de um dia em que nós estávamos no seminário, uma das últimas mensagens do pastor Enéas Tonini, ele disse assim para nós, ali para os professores e para os seminaristas, ele pregando uma das suas últimas mensagens antes de ele partir, ele disse assim: sabe, amados alunos, professores, no início do meu ministério eu buscava muito o conhecimento de Deus, mas um dia eu descobri que o conhecimento é importante, mas o poder de Deus é mais importante. E quando eu fui marcado pelo poder de Deus, eu entendi que é o poder de Deus que nos transforma, que é o poder de Deus que muda a nossa história, que é o poder de Deus que faz valer o conhecimento. Então hoje eu te digo, olhe para Davi, adore a Deus como Davi e peça para Deus: Deus, marque a minha vida com o poder do Senhor. O mesmo poder que marcou Davi, o mesmo poder que marcou tantas pessoas, marque a minha vida com esse poder todo-poderoso, porque eu tenho certeza que Deus deseja com que o seu coração seja marcado por Ele, que o seu coração seja tocado por Ele, que a sua vida seja transformada por Ele. Eu acredito de todo o meu coração, querido, que Deus tem uma resposta para você, Deus tem uma resposta para mim, e a resposta que Ele quer nos dar hoje não é simplesmente louve e invoque, mas se torne um adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade. Não olhe para as suas fraquezas, não olhe para as suas limitações. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não sei nem tocar como Davi, eu não sei nem cantar, eu não sei nem fazer um poema, mas eu quero te dizer que existe um segredo que está além da poesia e está além da melodia, e o Novo Testamento trabalha muito isso de forma linda e de forma maravilhosa. Não tenha medo se você não sabe tocar, se você não sabe cantar, se você não é afinado. No Novo Testamento, nenhum apóstolo era um levita, nenhum apóstolo era um músico, nenhum discípulo e nem mesmo João Batista sabia tocar instrumentos, ou se sabiam tocar, isso não era tão relevante para eles. No Novo Testamento, todos eles eram adoradores. No Novo Testamento eles adoravam o Senhor em espírito e em verdade. E o que é isso, pastor? Talvez você esteja me perguntando. É simples.
É simples. Davi não expulsava o demônio de Saul apenas porque ele tocava. Sim, havia um poder naquele gesto, porque esse era um dos dons do servo de Deus Davi. Mas qual é o gesto que está subjacente, ou seja, está atrás de tudo isso? É a obediência, amado. É a obediência ao que, pastor? À palavra de Deus. É aquela obediência humilde que diz: sim, Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor, então é assim que eu irei crer, é assim que eu me apropriarei da tua palavra, é assim que eu praticarei, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e mais penetrante, atingindo lugares em que ninguém atinge. A palavra de Deus, ela é viva, porque ela contém o Espírito Santo de Deus. E quando eu e você, num ato de fé, de obediência e de humildade, aí, irmão, aleluia, não tem demônio, não tem diabo que possa contra a nossa vida. E tudo que você fizer, e isso é o mais fantástico, porque no Novo Testamento, a gente não vê no Novo Testamento um destaque na música, porque fazia parte da cultura hebraica, cantar e adorar. No Novo Testamento, a grande máxima está em servir a Deus com o seu dom, obedecendo ao Senhor, cumprindo a vontade dEle. Quando fazemos isso, adoramos a Deus. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida daqueles que servimos, libertações acontecem, e aí o louvor naturalmente é estabelecido e o nome do Senhor é engrandecido. Então, seja como Davi hoje, nesse terceiro cenário, seja um instrumento de Deus aonde Deus te colocar e deixe Deus usar a tua vida de uma forma tremenda e poderosa. Sabe por quê, querido? Porque esse texto que lemos hoje aqui, ele é um texto que nos faz refletir muito, muito. Talvez você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus de todo o seu coração, sente uma opressão sobre a sua vida. E aqui eu não estou me referindo se você é uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida, formado, tem conquistas financeiras e conquistas... Não é nada disso, eu estou dizendo, prescrute a sua alma. Diga para você mesmo, você sente sede de algo que o dinheiro, que o status, que as coisas da vida não pode te dar? O nome desse algo é Jesus Cristo. Talvez você sente sim, talvez até um incômodo na sua vida, mas eu quero te dizer que é por isso que toda vez que você ouve louvores, ou ouve uma citação de um salmo, de um texto, de uma leitura da Bíblia, você ama. Sabe o que é isso? É Deus já derramando daquilo que é o livro sagrado, que contém o Espírito Santo sobre a sua vida, porque agora Deus que te fez a imagem e a semelhança dele, mas você está insensível por causa do pecado, e agora Deus quer que você rompa esse pecado, dizendo a Deus: sim, Senhor, eu sou um pecador, e eu preciso da obra de Jesus Cristo sobre a minha vida. Faça isso onde você estiver, e eu tenho certeza que o pecado, o diabo será destruído na sua vida, e o Espírito Santo de Deus voltará e nascerá de uma forma extraordinária na sua vida. Se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue. E você, meu irmão, quem sabe você está falando: pastor, eu não sou como Davi. Eu comecei bem e agora eu estou muito mal. Eu quero te dizer que a sua vida não acabou. Eu quero te dizer que há a chance de Deus para você. A chance de Deus. Busque tudo que possa mudar esse quadro da tua vida. Deseje, clame a Deus e deseje com que Deus te ajude. Peça para Ele hoje: Senhor, reescreve a história da minha vida. Lembre-se que Pedro também negou a Jesus, mas Pedro se arrependeu,
chorou amargamente e voltou para os braços de Jesus e se tornou o maior líder da igreja primitiva, um dos maiores líderes, líder dos 12 apóstolos. Por quê? Porque Deus olhou o coração dele. A sua vida não chegou ao final. Deus te dá uma chance ainda hoje. Se arrependa de todo o seu coração. E Deus pode restaurar a sua vida. E a sua vida pode ser marcada, como foi marcado a história do povo de Israel, na reconstrução do segundo templo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia nisso. A obra na sua vida ainda não acabou. Se lança, Deus. E a você, irmão, que tem sido um instrumento de Deus, o desafio que eu digo para você é: continue, filho, continue, filha, nadando nos mares do Espírito, porque Deus vai usar a sua vida, vai usar a minha vida como Ele bem desejar, porque existe uma unção, sim, no louvor, mas existe uma unção extraordinária no adorador. E no dom que Deus te deu, faça com ousadia, faça com liberalidade e deixe Deus te usar como Ele bem quiser. Se inclina sempre a tudo onde você notar que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Sim, um filho de Deus cheio do Espírito Santo sente o cheiro do Espírito Santo trabalhando, se delicia nas coisas do Espírito Santo, se envolve com as coisas do Espírito Santo, sente vontade de dar mais lugar ao Espírito Santo. Sabe, querido, Deus tem algo especial para a tua vida. Como é maravilhoso nós sermos presenteados por sermos instrumentos de Deus. Esses dias eu ouvi a meu querido amigo pastor Elias Codioto numa live que ele fazia com um outro pastor no Instagram, lá no TBC Taboão. E uma coisa maravilhosa eu aprendi com ele. Ele disse, enquanto conversava com aquele pastor, amigo dele, ele dizia assim: pastor, o dom de Deus nos encontra. E aí ele explicou: eu sei que você já passou por isso. Talvez você já fez uma oração e gravou aquela oração e mandou para alguém. E depois, quando você ouviu aquela oração, você foi tocado. E talvez você diga: mas pastor, é a minha oração. Eu falo: eu sei que é a sua oração, mas não é só a sua oração. Foi o Espírito Santo te usando, como Ele está me usando agora. O dom nos encontra, querido. Por isso que você que é do Ministério de Louvor, que quando canta um hino, depois você ouve aquele hino, muitas vezes nos lugares mais variados, você começa a chorar, você fala: mas sou eu cantando? Eu sei, é você cantando. Mas sou eu tocando, mas não sei porque está chorando. É porque o dom de Deus te encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Está além da gente. A igreja é isso, irmãos. A igreja é esse embrião do céu aqui na terra. É a porta de Deus na terra. É a porta dos céus na terra. Por isso que quando a gente serve o irmão, quando a gente ora por o irmão, quando a gente ensina o irmão, quando a gente faz a obra de Deus pregando por uma pessoa e anunciando o Evangelho, nós não percebemos, mas o dom depois nos encontra. Por quê? Porque a gente se encontrou como adoradores, e o adorador é só um instrumento de Deus, e quando Deus realmente se revela pelo nosso intermédio, a gente só glorifica. E por isso que não tem espaço para soberba, porque é Deus nos usando pela misericórdia dele como instrumento. E para eu concluir, eu queria contar um sonho que eu tive, 2 sonhos na realidade, com 2 famílias, uma que não está mais aqui na igreja. E eu sonhei, esporadicamente eu tenho bons sonhos, tenho maus sonhos também, alguns pesadelos, mas nesses sonhos pode ser uma visão de Deus, pode não ser. Eu costumo orar, e se for, Deus vai realizar, eu não sei. Mas foram sonhos tão maravilhosos, e nesse sonho esse irmão, ele preparava algo para mim, e era como uma surpresa. E de repente ali ele, junto com a sua família, junto com muitas crianças, eu me lembro bem do episódio, na hora que ele falava: pastor, é para você, e ali eu abraçava tanto ele, chorava. Sabe aquele choro da gratidão? Eu chorava tanto no sonho, possivelmente eu devo ter chorado aquela noite, porque foi tão intenso, foi tão poderoso.
Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente começa a se lançar nas águas de Deus, começa a cuidar dos projetos do noivo e dedicar tudo o que fazemos por noivo com a maior excelência, o noivo cuida de você e de mim, que somos a noiva dele. E para mim, essas experiências são extraordinárias. E ali eu abraçava esse irmão e eu chorava. E eu chorava com ele e, além de tudo, matava a minha saudade dele. E um sonho anterior a esse foi um sonho maravilhoso com a família da irmã Sadiqa. Eu não sei também se é uma visão, eu não sei se foi apenas um bom sonho, mas eu sonhava aqui, nessa igreja, estava toda a família da irmã Sadiqa, toda, filhos, filhas, maridos, netos, bisnetos, todos, e eu andava entre eles, e havia um poder de Deus tão extraordinário, mas tão extraordinário, que eu via aquela oração e estavam todos de pé, e eu olhava a família todinha da nossa querida irmã, da nossa anciã, da nossa guerreira, da nossa obreira, irmã Sadiqa, e ali eu me deliciava, eu falava: Senhor, que mover é esse? Que mover é esse, Senhor? E os burburinhos, e as palavras, e a oração, e a presença do Todo-Poderoso sobre todos nós, mas era de forma poderosa e especial, a família completa da irmã Sadiqa. E o meu coração, naquele sonho, um sonho, mas um presente de Deus, sabe por quê? Quando adoramos a Deus, o Espírito Santo nos encontra, queridos. E ali duas coisas marcaram, mas marcaram muito. O rosto de todos eles eram rostos quebrantados com lágrimas, mas um chorava muito, que era o nosso irmão Fernando. Nosso irmão Fernando chorava, mas chorava copiosamente, um choro da alegria, um choro da alma. E uma outra coisa que foi extraordinária e marcou demais. Quem dirigia essas orações era a Ruth. E a Ruth dizia, e ela dizia assim: é o Deus de Elias, é o Deus de Elias, é o Deus de Elias, se referindo ao profeta Elias. E todos acreditavam e esperavam isso, porque eu sei que ela tem um irmão chamado Elias, mas não era o Elias, era o Deus do profeta Elias. E quando eu acordei, eu simplesmente disse: Senhor, realize o que o Senhor tem para essa família, aonde eles estiverem, cumpra a tua vontade e faça de todos nós, todos eles e de toda a tua igreja, uma igreja de adoradores em espírito e em verdade. É isso que Deus espera para mim e para você, querido, porque servir a Deus e adorá-lo e louvá-lo é a maior aventura da nossa vida. O rei Davi escolheu cedo, escolheu bem, continuou escolhendo, nada o tirou dos caminhos da adoração. E eu deixo esse desafio aqui para você hoje. Esse desafio: seja um adorador e louve. Não seja simplesmente alguém que louve, mas seja um adorador que louve, porque o Espírito Santo de Deus vai te encontrar, vai me encontrar, vai nos usar, porque Deus está separando e levantando o seu povo para uma grande obra nessa terra. E quando Ele derramar esse avivamento poderoso, o desejo do meu coração é: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Quando Deus derramar esse avivamento que aguardamos, eu não me importo se eu estiver sentado no último banco, ou estiver na última fileira, ou estiver com a vassoura fazendo a obra de Deus, eu não me importo. O que eu quero é estar vivendo nesse mover, porque eu sei que é o mover de Deus, e eu quero ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu deixo essa palavra ao seu coração, eu deixo essa palavra da parte de Deus à sua vida, e quero orar com você. Ore comigo agora e diga para Deus: Deus, faça de mim um adorador, faça de mim alguém que te adore em espírito e em verdade.
Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por essa mensagem, por esses textos, por essa reflexão e principalmente por saber que o Senhor procura adoradores e que se nós formos obedientes, humildes e acreditarmos na Tua Palavra, nos tornaremos, sim, adoradores. Adoradores que te glorificará, que te exaltará, que te engrandecerá. Senhor, nós não queremos apenas desfrutar de uma boa música, de um bom louvor. Isso tudo é muito bom, isso tudo é libertador. Nós queremos ser instrumentos Teus na terra. Queremos ver o cativo ser liberto. Queremos ver o prisioneiro ser, ó Deus, liberto das cadeias e das prisões espirituais. E queremos ter experiências contigo por toda a nossa vida, porque não é o dom, não é o título, não é o cargo, mas é o Teu Santo Espírito que é o nosso maior tesouro. E eu te peço, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo e faça de todos nós adoradores. Que te adorem em espírito e em verdade, que te adore te obedecendo, te amando e te servindo. Ó noivo bendito, queremos ser uma noiva pronta e preparada para o Teu encontro. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço. Te agradeço por esses sonhos, que eu não sei se é uma visão Tua, não sei se é uma revelação, mas foi um presente de Deus ao meu coração. Um presente de Deus de poder sonhar um sonho espiritual. Um presente de Deus a mais na minha vida. Eu peço, Pai, abençoe essa igreja, abençoe as nossas famílias, abençoe os meus amigos e salva, Senhor, milhares de pessoas com o Teu poder e revela a Tua glória sobre cada um, sobre esse que talvez invoca no seu coração com dúvida, esclarece a ele as dúvidas, a ela, revela-te, ó Pai, porque eu sei que essa é uma obra Tua e nós, aqui como pregadores, apenas anunciamos a Tua palavra e essa palavra é a palavra do Espírito Santo e eu sei que o Senhor está trabalhando em muitos corações, está quebrando muitas barreiras e está fazendo algo maravilhoso na vida de muitas pessoas. Eu deixo essa palavra ao Teu povo, eu deixo essa palavra a todos esses que nessa noite cultuaram conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus continue te abençoando, amado, e que Deus continue se revelando para você. Busque experiências poderosas do Espírito Santo de Deus e com certeza você vai testemunhar, porque Ele te ama, Ele me ama e o desejo dele é se relacionar conosco. E com certeza o teu dom, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu vai te encontrar e você vai glorificar a Ele e vai se dedicar cada dia mais e melhor a Ele, porque Ele merece o nosso melhor, o nosso mais excelente. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te dê uma semana especial. Quero te dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém! Deus te abençoe. Dê um grande abraço aí no seu familiar, se você puder, é claro. Que Deus te abençoe. Receba o nosso abraço. Deus te abençoe.